Eu sou a Fabiana, sou psicóloga clínica e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a campanha do Setembro Amarelo, né? Que é a campanha de prevenção ao suicídio. Por que a gente tem ideação suicida, né? A ideação suicida ela vem não como uma forma de automutilação, né? Ela vem como forma é um tipo de pensamento disfuncional no qual a gente tem vontade de acabar com algum sofrimento muito intenso, né? E por que a gente tem esse tipo de pensamento disfuncional? Esse pensamento ele vem quando a gente tem alguma psicopatologia, né? Alguma doença que pode ser a depressão, a ansiedade ou alguns transtornos de personalidade, como o transtorno afetivo bipolar e o transtorno borderline. Esses dois transtornos são muito comuns também e geram essa ideação suicida, né? Esse pensamento, esse desejo de suicídio. Então vamos lá. Como a gente identifica se a gente está passando por uma depressão? Eu digo passando por quê? Qual que é a diferença entre depressão, ansiedade e transtornos de personalidade? A diferença é que os transtornos de personalidade, eles não têm cura, tá? Eles têm tratamento, porém eles não têm cura. Já ansiedade e depressão são doenças, doenças como qualquer outra doença, e a gente trata, se a gente fizer tudo certinho, uma hora, adeus, né? Então, quais são os sintomas da depressão? Aquele sentimento de menos-valia, sabe aquele pensamento assim de ai, eu preciso ir embora daqui, todo mundo vai ficar muito melhor sem mim, eu não sirvo pra nada, eu não tenho função aqui, eu tô cansado de estar aqui que eu digo, nesse plano, nesse mundo, né? Então aquela tristeza, aquele choro desmotivado, né? Que às vezes não aconteceu nada naquele dia e dá aquela vontade, aquele desespero, aquela dor, aquela vontade de chorar e você não sabe por quê. Às vezes, além da tristeza, a gente pode ter aquele sentimento de vazio, né? Então aquela apatia, né, que a gente chama. Então aquele vazio, aquela falta de prazer nas coisas que a gente tinha antes, né? Então se antes a gente gostava de dançar, de praticar um esporte, de repente a gente perdeu aquele prazer, a gente não tem mais vontade. A indisposição é uma característica muito forte em quando a gente está com um processo depressivo. A indisposição ela é tão forte que tem dias que a gente não tem vontade nem de levantar da cama, né? E às vezes a gente fazer uma tarefa assim muito simples, muito rapidamente, e a gente se vê sem conseguir concluir uma tarefa simples que antes a gente fazia com muita facilidade. Outro sintoma que é presente na depressão e pouca gente se atenta é a irritabilidade, né? Sabe, você tá, qualquer coisa te irrita, você tá no limite assim, qualquer coisa, E o porquê que é tão difícil o diagnóstico de depressão na adolescência? Porque a fase da adolescência, por si só, a gente já chama de crise normal da adolescência. Por quê? Porque o adolescente é esquisito. O adolescente ele já é meio esquisitinho, ele é isolado, né? Por conta daquelas modificações, né, hormonais da puberdade e tudo mais, ele já é mais irritadiço por si só, né? Ele sai batendo porta, tô falando com você sabe que eu tô falando com você. Então já é mais isolado, já tem bem pouca paciência, né? Então alguns desses sintomas eles se misturam com os sintomas da depressão, né? Então por conta disso, às vezes as pessoas erroneamente acabam dizendo que é coisa da idade, que quer se matar, que quer se matar no aviso. Isso daí é um dos grandes mitos da depressão. Esse tipo de frase, né? Quem quer se matar não avisa, avisa sim, planeja sim, e isso é um mito, tá, gente? Outra coisa, o que a gente pode fazer para ajudar se a gente tiver um colega nessa situação? Nunca julgar, falar que é frescura,
Comparar o seu sofrimento com o dele. Ah, eu já passei por essa situação igualzinha, eu não fiquei que nem você? Ah, você não tem problema nenhum, por que você tá assim? Né? Vocês já devem ouvir muito isso, né? Então, assim, algumas pessoas, elas não têm conhecimento sobre a depressão. E aí, assim, o que acontece? Com a invenção, né, a criação das redes sociais, os algoritmos fazem com que pessoas que falam sobre um determinado assunto se encontrem, né? Então, o que acontece? Parece que está uma pessoa influenciando a outra, mas não é isso que acontece, na verdade. Na verdade, o que acontece é uma identificação, né? Então, quando a gente faz uma pesquisa sobre a depressão, sintomas da depressão, vocês podem reparar, começa a aparecer, começa a pipocar um monte de anúncios sobre aquele mesmo assunto, né? Então é por isso que quando vocês estão assistindo aí um TikTok, vendo um Instagram, um Facebook, começa a aparecer grupo, começa a aparecer postagem sobre esse assunto, começa a aparecer várias coisas. E vocês vão se identificando porque vocês têm coisas em comum, né, gente? Então, assim, o que você faz numa situação dessa, além dessas coisas que eu falei? Você aciona a rede de apoio dessa pessoa, tá, gente? Se vocês notarem que algum colega está em sofrimento psíquico, né, tá com ideação suicida, se essa pessoa comentou com você, você aciona essa rede de apoio. O que é a rede de apoio, gente? São os pais, são os professores, é a direção, o staff da escola, é todo mundo que está ao redor dessa pessoa. E assim, independente dos pedidos dessa pessoa. Por quê? A pessoa, quando ela está em depressão, ela geralmente não aceita ajuda, ela não pede ajuda porque ela acha que não vai funcionar, ela acha que ela não é merecedora, ela acha que nada vai resolver, ela tem um sentimento de desesperança, né, gente? Então, assim, a palavra desespero vem de desesperança. Então, quando a gente não tem mais esperança de que alguma coisa vá dar certo, vá acontecer de uma forma legal pra gente, a gente vê que realmente tem alguma coisa errada, tá, gente? O que é importante vocês saberem, caso algum de vocês aí que está assistindo agora tenha passado ou esteja passando nesse momento por esse tipo de coisa, procure ajuda profissional, tá, gente? Por que é importante que vocês procurem por si só? Porque 100% das pessoas que recorrem a uma ajuda profissional, se elas vêm por insistência de uma outra pessoa, não adere à terapia, tá? Então, você tem que saber quando é o seu momento de buscar uma ajuda profissional. E você tem que estar disposto a fazer o que for preciso para ficar bem. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes a gente olha, a gente parece que está enxergando tudo cinza, a gente não vê graça em nada, a gente não vê esperança, não vê jeito para aquilo ali. A gente pensa, tem gente que convive tanto tempo com uma doença psicológica que ela acaba agregando aquilo à personalidade, pensa que aquilo faz parte dela. Você, gente, é meu jeito, eu sou assim, vocês sabem que eu sou assim. Sabe aquela pessoa que é tão isolada que sempre que você chama ela pra fazer qualquer coisa, a pessoa já vem falando que não? Ai, não vou. Ai, não vou não, gente. Ai, que graça que vocês verem isso aí. Então, assim, se você for essa pessoa nesse momento que já não tá vendo graça em nada, de repente é um momento de você pesquisar, assim, sobre, dentro de você, assim, se você tá sentindo mais alguma coisa. Quando a gente diagnostica uma depressão, quando esses sintomas que eu falei para vocês, eles perduram por 6 meses ou mais, tá, gente? Depressão é diferente de você estar triste por alguma coisa. São coisas completamente diferentes, porque é normal a gente ficar triste. Todas as emoções que a gente tem, elas têm função, tá? Então, quando essas emoções elas começam a aparecer disfuncionais, quando elas vêm acompanhadas de pensamentos disfuncionais, de menos-valia, de olha, você não serve pra nada, olha, você não vai conseguir, olha, ninguém gosta de você, sabe? Aí a gente tem que ficar de olho nesse alerta, tá bom? Outra doença também que gera muita angústia, muito desconforto é a ansiedade, né? 50% das pessoas que têm depressão têm ansiedade também, né? Então, assim, a crença central da depressão é a culpa, a crença central da ansiedade é o medo, né?
Então, a ansiedade, a gente tem os pensamentos disfuncionais com relação ao medo. Medo de acontecer alguma coisa, medo de morrer, medo de tragédia, medo das pessoas morrerem, medo de acontecer alguma coisa. Medo, medo, né? Então, assim, aquelas crises... Quem aí já teve crise de ansiedade vai saber do que eu tô falando. A crise de ansiedade, ela vem com tremor, taquicardia, né? Quando o coração começa a bater muito rápido, pressão no peito, choro desmotivado, então é uma crise assim generalizada. Aí, dentro das crises de ansiedade, a gente tem também a crise de pânico. O que diferencia a crise de ansiedade da crise de pânico? Na crise de pânico, a gente tem um pensamento disfuncional a mais, que é aquele pensamento de eu tô morrendo, eu vou morrer, né? Então, a crise de pânico, ela é a mais do que a crise de ansiedade. E ambos têm tratamento, tá, gente? Não são coisas que as pessoas deveriam carregar pela vida inteira, como a maioria faz, tá? Isso não tem a ver com transtorno de personalidade, isso são só doenças, tá, gente? Então, assim, eu vou ensinar uma atividade prática para quando vocês estiverem enfrentando uma crise de ansiedade ou ver algum colega enfrentando essa crise, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma atividade para você voltar pro aqui e agora, tá? Então, o que vocês vão fazer? Se você perceber que você está começando a ter a crise de ansiedade, você vai procurar respirar com o diafragma, tá? Como que é a respiração diafragmática? Você vai colocar a sua mão aqui sobre o abdômen e você vai ter que sentir ele ir para fora e para dentro, tá? Conforme você respirar. Em vez de você mover aqui o peito, você vai movimentar a barriga. Essa é a respiração diafragmática, tá? E o que mais? Você vai procurar estimular os outros sentidos no momento da crise. Então, o que eu posso fazer? Se eu tiver alguma coisinha para cheirar, eu vou pegar, eu vou cheirar. Se eu tiver um chiclete, eu posso mascar ele, tá? Então, vamos estimular o máximo de sentidos possível. Então, o tato, pega uma coisinha diferente, começa a mexer. É para você desfocar daquele pensamento, né? Daquela crise naquele momento. Por quê? Dificilmente quando a gente está no meio de uma crise, a gente diferencia o que é pensamento, o que é a crise, o que é isso, o que é aquilo. Não, a gente só está na crise ali e está aquela coisa generalizada. Então, é importante a gente tentar voltar para nós, né? Então, respirar, estimular os outros sentidos, reparar nos detalhes, o máximo de detalhes possível que você vê ali naquele ambiente. Isso vai ajudar você a acalmar o seu cérebro, tá? Tomar água, tenta ir se acalmando nesse sentido, tá? Tem outra atividade que é muito legal também, que chama parada de pensamento. A parada de pensamento, ela é assim também para um momento de crise, de ansiedade, tá? O que você vai fazer quando você perceber que essa crise está chegando? Você vai verbalizar, você vai falar, para. Você vai fechar seus olhos e vai tentar lembrar de um dia que você esteve muito tranquilo na sua vida. Pode ser uma viagem, um passeio que você fez, que você lembra que aquele dia foi topíssimo. Então, você vai fechar seus olhos, você vai lembrar daquele dia com o máximo de detalhes possível, né? Então, como estava o tempo, que lugar era, o que você estava vendo, que cheiro tinha aquele lugar, com quem você estava. Então, o máximo de detalhes. Essa parada de pensamento, o nome já diz, né? É para a gente silenciar aqueles outros pensamentos, que geralmente vem um turbilhão, vem aquele espiral, vem um em cima do outro e não sei o que e tal. Então, você silenciar. Outra coisa que é muito legal também de fazer para controle de depressão e de ansiedade é meditação, né? Então, até aqueles vídeos de meditação guiados que tem no YouTube são super legais para isso. A meditação, ela é comprovada cientificamente, tá, gente? Para o tratamento dessas patologias também, tá? Então, uma outra coisa que é muito importante, que funciona como uma medicação
para tratamento tanto de depressão quanto de ansiedade é atividade física. Por quê, gente? Quando a gente se movimenta, quando a gente pratica um esporte ou uma atividade física, o nosso cérebro ele produz hormônios do bem-estar, tá? Isso vai funcionar tal qual remédio. Então, o remédio a gente não tomaria todo dia? A atividade física teria que ser feita da mesma forma, tá? Então, assim, se vocês notarem esses sintomas, procurem, busquem fazer uma atividade física. Quem tiver condição de buscar uma terapia, ótimo também. A melhor ajuda que você pode dar para uma pessoa nessas condições é acompanhar até a terapia, incentivar a fazer terapia. Por que eu estou batendo nessa tecla? Essas atividades que eu passei, elas são importantes para o controle dos sintomas, tá, gente? O que são sintomas? Os sintomas é aquilo que a gente sente, mas então vai a taquicardia, a tremedeira, as crises em si, esses são os sintomas. Agora, as causas você trata em terapia. Porque não adianta você tratar só os sintomas. Vocês já repararam que aquelas pessoas que a gente conhece que tomam só medicamento para controle de sintomas, elas nunca ficam boas de fato? Né? Algumas elas acabam ficando viciadas, algumas elas carregam aquilo por anos. Eu conheço gente que toma antidepressivo há mais de 20 anos e não sai daquilo, sabe? Então, por quê? Porque o corpo ele cria uma resistência ao medicamento, entendeu? Então, assim, se a gente puder optar por uma coisa natural que vai ter um resultado melhor do que a medicação, atividade física, gente. Não tem contraindicação, tá? Mesmo que você tenha algum problema físico, cara, temos atletas PCDs aí, a torta e a direito, para Olimpíadas a gente arrasa muito, né? O Brasil arrasa muito, então assim, não tem desculpa atividade física, tá, gente? Até uma caminhada, que seja 15 minutinhos por dia, você já vai estar se ajudando. E o efeito, qual que é o efeito da atividade física nesses casos? Você vai sentir uma melhora na sua disposição, você vai sentir uma melhora no seu humor, você vai sentir uma melhora global, tá, gente? Então, assim, não pensa, porque peso, porque não sei o que, meu, para de inventar desculpa. Vamos correr atrás da nossa saúde mental, tá bom? Eu sei que quando a gente tá em um sofrimento muito intenso, é muito difícil a gente enxergar uma luz no fim do túnel, né? Uma luz, eu falo, às vezes a gente tá tão no fundo do poço que a gente olha em volta, a gente só vê a parede do poço, né? A gente não vê nada além daquilo. Mas, gente, são só pensamentos disfuncionais. Pensamentos não são você, são só pensamentos, tá, gente? Então, a partir do momento que vocês aprenderem a controlar esses pensamentos, vocês vão se perceber e perceber que vocês são capazes de muita coisa, tá? Agora eu vou falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre os transtornos de personalidade. Por que eu vou falar bem rapidinho? Porque senão vocês vão falar, eu tenho isso. Porque quando a gente estuda sobre psicopatologia, sobre doenças psiquiátricas, a gente se identifica com tudo. É muito comum, tá, gente? Então, assim, dos transtornos de personalidade que trazem muita ideação suicida é o transtorno afetivo bipolar. Vocês sabem o que é o transtorno afetivo bipolar? O transtorno afetivo bipolar não tem nada a ver com o que a maioria das pessoas pensa. Uma hora tá triste, uma hora tá feliz, uma hora tá com raiva, uma hora tá irritado, uma hora tá de boa. Não é isso. Não é bem isso, tá, gente? Esse tipo de flutuação de humor é normal, gente. Um dia a gente tá bem, a gente não tá, isso é normal, tudo bem. Agora, o transtorno afetivo bipolar, por que é bipolar? Dois polos extremos, tá, gente? Tem o polo da depressão e o polo da mania. Quando a gente está em mania, a gente sente euforia, a pessoa fica hipersexualizada, sabe, a pessoa seduzente, chega no rolê, quer pegar todo mundo. É hipersexualização, tá, gente? É uma pessoa que gasta muito, sabe aquela pessoa que perde o controle?
tá no meio de uma crise de mania, ela compra compulsivamente, depois se arrepende. E o outro polo é a depressão, mas a depressão bipolar, ela é muito, muito profunda, ela é mais profunda do que a unipolar, muitas vezes, né? A pessoa, quando ela tem o transtorno afetivo bipolar, ela, uma hora ela tá se sentindo grandiosa, né? Ela tá em mania, outra hora ela tá se sentindo um nada, ela não consegue nem levantar da cama, ela fica improdutiva, né? Então, assim, são essas fases, elas têm um tempo determinado, né? Então pode durar meses, como semanas. Eu já vi caso de uma pessoa que tinha um ciclo rápido de uma semana, então ela ficava uma semana bem, né? Mania, uma semana ela ficava em depressão. Então, uma semana bem, uma semana não. E tem casos de pessoas que ficam meses. Já vi casos de 4 meses em mania, 4 meses em depressão. E assim, os ciclos são bem certinhos. Então, assim, gente, esse tipo de variação de humor brusco, do jeito que eu relatei, isso não é comum, tá, gente? Você, de repente, tem algum familiar na sua casa que passa por isso e ninguém nunca percebeu, porque ninguém fala sobre. Porque todo mundo pensa que o transtorno afetivo bipolar é você... Ai, Jesus. Eita. Continuando. Acabou o tempo limite aqui do negócio. Então, gente, o transtorno afetivo bipolar, se você notar alguém perto de você com essas características, né? Eu já vi caso assim de uma pessoa que eu conheço que quando ela vai fazer um almoço, ela compra 10 quilos de carne, sabe? A família tem 4 pessoas, né? Vai fazer um bolo para uma reunião, ela faz 10 tipos de bolo, um de cada um, né? Então, esse tipo de comportamento não é normal, tá, gente? Esse comportamento exagerado, né? É porque assim, a pessoa, quando ela tá em mania, ela tá se sentindo muito bem, ela tá se achando, sabe? Quando você se acha a última Coca-Cola gelada do deserto, né? É assim que a pessoa, quando ela tá em mania, se sente. Tem gente que vai pra academia e fica alucinada, fica ali aqueles meses, aquele período de mania e fica ali, nossa, incrível, se sentindo o máximo. Tem mania, porque daqui a pouco ela cai. E quando ela cai, ela não levanta da cama pra nada, muito menos pra ir pra academia, né, gente? Então, e aí o que que acontece? O outro transtorno de personalidade que também causa muito transtorno nesse sentido de ideação suicida é o transtorno de personalidade borderline. O que que é o transtorno borderline, gente? É um transtorno de personalidade no qual a pessoa ela tem como característica principal que mais chama atenção é o medo de rejeição. Então a pessoa ela não consegue ficar sozinha, tá, gente? Vocês já viram aquelas pessoas que se cortam aqui no pulso? Isso aí tem duas possibilidades, né? Ou essa pessoa ela tem o transtorno borderline ou ela tá num grau muito profundo de depressão. Quem tem depressão muito profunda também tende a fazer esses cortes nos pulsos ou na perna. São cortes seccionados assim, né? Vocês devem ter algum colega que faz isso. E geralmente as pessoas fazem isso para deslocar a angústia, né? Então ela sente tanta angústia aqui que ela transfere para cá. Então ela sente dor e aquela dor dá aquele alívio momentâneo nessa pessoa. E o borderline também faz isso. O transtorno borderline, como essa característica de medo do abandono, então é uma pessoa que tem um jeito assim meio... ela tem crises, né? Crises psicóticas, crises de se automutilar mesmo, de ir pra cima de outras pessoas, criar barraco, sabe? Coisa louca, assim, pra não ser abandonado. Então, assim, sabe aquela pessoa que pensa em suicídio se o namorado terminar com a pessoa, se a namorada terminar com a pessoa? É um transtorno que, via de regra, acomete mais mulheres, porém, tem muitos homens que também têm transtorno borderline, tá, gente? Então, não pense que, você tem mais mulher, então você não é... Não, tem muito homem também que é borderline. Eu conheço alguns, já atendi alguns, e a característica bem marcante deles
são essas tentativas de suicídio seguidas, né? Geralmente, o gatilho é um término de relacionamento, tá? Sabe aquele povo que quebra o carro do namorado quando termina? Então, borderline, muito provavelmente, né? Aquela pessoa que ameaça se matar. Se você me deixar, eu vou me matar. Ah, se mata mesmo, viu? Então, se você se identificou com alguma coisa disso que eu disse, esses dois transtornos de personalidade, eles têm tratamento, o tratamento dos dois é muito parecido, né? É tratamento medicamentoso e com psicoterapia, e tem que ter uma vida muito regradinha para controlar esses sintomas, né? Os medicamentos eles são parecidos porque são moderadores de humor para evitar essa oscilação, tá? Como eu disse antes, as doenças, as psicopatologias, elas têm cura, porém os transtornos de ansiedade, os transtornos de personalidade, eles são uma coisa da pessoa, tá? Então vai ter tratamento sim, mas é uma coisa que a pessoa vai carregar para sempre. Conforme a idade avança, as pessoas vão se acalmando, né? Então essas oscilações elas vão diminuir um pouco. Tem algumas variáveis também que podem acontecer, como gravidez e tudo mais. Isso pode dar uma variada também nesses sintomas. Mas assim, gente, em todos os casos, o que não fazer, nunca, jamais, é julgar, dizer que é frescura. E o que você deve fazer é sempre incentivar essa pessoa a procurar uma ajuda profissional, tá? E como vocês não têm recurso para lidar com isso, lidar com uma crise, lancem mão dessas atividades que eu passei, que elas são atividades da terapia cognitivo-comportamental, tá? São atividades que eu ensino aqui no consultório, quando os pacientes me procuram. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham ficado claras as informações. E se vocês quiserem saber mais, me acompanhe aí nas redes sociais, tá bom? E é isso.